Olá pessoal, vamos lá chamando o pessoalzinho aqui. E aí, olá pessoal, vamos esperar só o pessoal entrar aqui. Para quem não me conhece, eu sou Davi Norda, sou ortopedista pediátrico de Eludicar. Estou chamando mais algumas pessoas aqui para participar da nossa live. Ele poderia ter uma opção de chamar todo mundo, né? Isso é mais fácil. Isso aí. Bom, pessoal, a ideia de hoje, deixa eu colocar um comentário aqui para a gente deixar ele salvo. E a gente falar sobre dúvidas de ortopedia pediátrica. Aqui. Beleza, está fixado aí. Vocês podem mandar as dúvidas escritas mesmo, vocês podem mandar na caixinha de perguntas. Na verdade, na caixinha de perguntas é um pouquinho mais organizado. Às vezes fica um pouquinho difícil de eu olhar todos os comentários ao mesmo tempo, tá? Mas aí fica a critério de vocês. Eu já peguei algumas dúvidas que me mandaram no meu Instagram. Então, deixa eu até deixar aqui para vocês qual que é o meu especificamente. O pessoal já mandou algumas perguntas que eu vou deixar salvas. Vou deixar salvas é bom, né? Quando deixa separadas aqui para a gente perguntar também, para a gente comentar também, né? Aliás, deixa eu deixar esse comentário aqui melhor. Pronto, agora dá pra gente deixar os dois salvos. Aí. Beleza, então vamos lá. Não, já vou começar com a primeira pergunta que mandaram aqui. Um bebê de 8 meses que tem as pernas tortas. Essa é uma dúvida super comum dos pais. Eu não vou conseguir fazer um desenho aqui, mas vocês vão ter que imaginar com os meus dedos aqui, tá? Então, na verdade, ó, a criança quando ela nasce com as pernas assim, arqueadinhas, né? Esse é o natural da criança. Então toda criança, na verdade, vai nascer com a perna cambotinha, né? Todo mundo vai achar que está torta, né? E ao longo do desenvolvimento dela, a perna vai ficar reta. Então, nasce com o que a gente chama de varo, então curvada para fora, mais ou menos com 1 ano e meio, 2 anos vai ficar reta, e a partir daí vai acontecer o contrário, a perna vai entrar, vai fazer um X, assim, né? Que é aquela perna em X que a gente fala. Isso a gente chama, o termo correto é genovalgo, né? E aí, dessa fase de 2 anos até 3 a 4 anos, esse geno, né, esse joelho vai ficar muito mais para dentro, até o ponto que muitas vezes a criança está andando e um joelho bate no outro quando ela está andando e atrapalha. E aí depois, 5, 6 anos de idade, mais ou menos, é a idade que o joelho começa a ficar como o do adulto, né? Então um pouco para dentro. Lógico, segue um pouco o padrão familiar. Tem muitos pacientes que vêm e falam que a família toda é com o joelho mais arqueadinho assim. Então a criança deve seguir essa tendência, né? Mas a da população brasileira é um pouco para dentro, esse é o nosso padrão. Então, essa mãe que mandou aqui, ó, 8 meses, perna torta, né? Lógico,
A gente sempre tem que ver o que é esse torta, o quão torta é. Mas o que é o dia a dia é uma criança com o geno varo, né? Com o geninho arqueado assim, que está dentro do normal para essa idade. É importante saber quando tem que passar com um ortopedista para ver isso, né? Eu sempre falo que é bom passar logo que nasce com o ortopedista e periodicamente, anualmente, né? Mas assim, só posso passar uma vez, é difícil ortopedista de posto, de SUS, né, e tudo mais. É, quando está muito intenso, então muito arqueado, né? Quando é um negócio que é diferente de um lado para o outro, então você vê que um lado está caminhando para fazer aquele joelho para dentro, mas o outro está curvado, que a gente chama de joelho em ventania, né? Que era do Garrincha, então isso precisa olhar, precisa ver se está correto e se precisar, precisa tratar, né? E na verdade aqueles que não estão seguindo o padrão, então você esperava que até 2 anos ele tivesse reto já, e aí chegou nos 2 anos ainda não ficou reto, continua ainda arqueado, ou 5, 6 anos de idade está muito intenso, muito para dentro ainda. Tudo que foge do padrão, né? São aqueles que você tem que levar no ortopedista para ver, certo? Novamente, se vocês tiverem dúvidas, pessoal que está entrando agora aí, pode mandar aí embaixo, tá? Ou escrever, ou mandar na caixinha de perguntas. Eu estou lendo algumas que eu já tinha aqui, tá? Que me mandaram no meu Instagram pessoal. A outra pergunta que mandaram aqui é: tudo bem só se arrastar e não engatinhar ainda, né? Lógico que isso tudo depende da idade, tá? Se você tem 2 anos e está se arrastando e não está engatinhando, tem algo errado. Mas vamos pensar que está dentro do esperado, né? Então a criança vai começar a engatinhar dos 8 aos 11 meses. E ela vai começar a andar dos 9 meses até os 15, andar com apoio, e até os 18 andar sem apoio, né? Então você consegue largar a criança e ela andar bem. A progressão natural dela vai ser, né? Lembre, a criança nasce molinha, firma o pescoço, começa a levantar assim o pescoço, esticar, começa a firmar o tronco, consegue sentar com apoio, consegue sentar sem apoio. Nesse meio tempo ela aprende a rolar. Geralmente quando ela está sentando com apoio, né, caminhando entre com apoio para sem apoio, ela já começa a tentar se arrastar, né, e esse arrastar vai ajudar ela a sentar sozinha, e esse arrastar também vai ajudar ela a engatinhar. É uma progressão natural. Mas tem algumas crianças que pulam esse engatinhar, né, e a princípio não tem problema, contanto que ela esteja seguindo tudo dentro do esperado, né. Então, vamos supor, a criança com 10 meses só se arrasta e ainda não engatinha. Pode ser, né? A gente precisa ver se ela está dando sinais de estar tentando desenvolver a marcha. Então, já está ficando em pé sozinha, já está tentando andar de lado nos móveis, que eles fazem isso bastante. Às vezes até dá uns passinhos de um móvel para outro, né? Mas nada muito grande. Mesmo sem engatinhar, não tem problema. E ainda sobre o engatinhar, tem algumas crianças que fazem o engatinhar diferente do padrão. Então a gente está muito acostumado com os bebês engatinharem em 4 apoios, né? Então, as 2 mãos no chão e os 2 joelhos, que é aquilo de filme, né? Isso é basicamente em 85% das crianças vai ser assim. Mas você tem aqueles 15% que não são assim. Meus 2 filhos não foram assim. Eles engatinharam com 3 apoios. Então, as 2 mãos, aí meio que sentadinho em uma das pernas, né? E com a outra apoiando o pé no chão. Então é um jeito até meio esquisito. Se vocês olharem lá no meu Instagram, tem um videozinho do Benjamin fazendo isso. E depois a Melissa fez exatamente igual. Sem problema nenhum, né? É uma forma diferente de engatinhar. Então você não tem uma obrigação, né? A gente tem um padrão, que é 4 apoios, mas você não tem uma obrigação. Da mesma forma, a gente tem um padrão, que é passar do arrastar para o engatinhar, do engatinhar para o andar, mas não é obrigado. Você pode ir direto do arrastar para o andar. Tem uns que vão direto do engatinhar para o correr, pulam o andar, né? Mas no geral eles seguem esse padrãozinho aí. E é aquele mesmo esquema, ficar de pé, andar de lado apoiado nos móveis, ir de um móvel para o outro, né? Andar com o apoio dos pais e aí por fim dar passos sozinho, né? Isso aí, vamos para uma outra pergunta que mandaram aqui. Lógico que minha tela fechou, né? Criança de 3 anos e 8 meses com pisada para dentro, devo usar botinha, né? Essa aqui é uma pergunta super frequente dos pais. Já vamos começar falando que botinha não serve para nada, tá? Então a gente não indica mais botinha para nada, pode desencanar da botinha. Agora, especificamente do andar pisando para dentro, né?
a gente precisa avaliar exatamente qual é a origem desse pisar para dentro. Por quê? Geralmente até os 2 anos a criança pisa para dentro por causa do negócio que chama metatarso adulto. Então imaginem, que aqui é o seu pé, né? Esses aqui são os ossos da frente do pé. No metatarso adulto eles são inclinadinhos para dentro, assim. E aí por causa disso, na hora que a criança está andando, dá essa impressão que os pés são para dentro. Então essa é uma das causas. No geral, no metatarso adulto, quando ele é flexível, ou seja, ele está assim, mas se você empurrar, ele fica retinho, né? A gente não faz absolutamente nada, porque é uma coisa que melhora sozinha com o tempo. Se não melhorar com o tempo, basicamente usando um sapato um pouquinho mais rígido, você nem percebe, né? E a gente só vai mexer se tiver dor. Porque nenhum tratamento funciona legal para o metatarso adulto. O único tratamento que funciona, que corrige de verdade, é a cirurgia. E se é um negócio que é flexível assim e que não te causa sintoma nenhum, você não vai operar. Qualquer cirurgia tem risco de causar mais dor, né, mais problemas do que benefício, especialmente cirurgia do pé, né? E a partir dos 2 anos, a outra causa principal é o que a gente chama de anteversão femoral. Então é uma coisa do quadril, né? Legal que mandaram uma perguntinha aqui de displasia do quadril, a gente já encaixa com uma outra, tá? Da anteversão femoral, então, imagine aqui, ó, você está vendo a criança de frente, essa aqui é a bacia, esse aqui é o fêmur encaixando na bacia, certo? Como vocês estão vendo de frente. Então, ó, essa aqui é a cabeça do fêmur apontando para frente. Esse é o grau natural da criança, ó. Deixa eu ver se consigo mostrar, tá vendo? Ó? Mais ou menos 40 graus apontando de frente, tá? O que acontece? Imagina que você tem aqui 40 graus apontando de frente, tá o pezinho aqui, né? Ele apontando normal. Como está muito para frente, você não vai conseguir articular para andar. Então você tem que rodar a cabeça para trás. E esse rodar para trás significa jogar o pé para dentro. Então por isso que muitas vezes a criança está aqui, na hora que ela vai andar, ela joga o pé para dentro e a gente tem o que a gente chama de in-towing, né? Na maior parte dos casos isso melhora até os 10 anos de idade. Por quê? Aqueles 40 graus que a gente tinha falado, que é ao nascimento, aos 10 anos de idade vão virar 15 graus, que é a posição natural. E nessa posição os pés ficam orientados certinho. No geral, a gente não precisa fazer absolutamente nada para tratar, porque é uma coisa que melhora sozinha. Mesmo que não melhore, né, aquelas botas ou elásticos ou órtices de uso noturno, seja lá o que for, não melhoram isso, não fazem qualquer diferença. Evitar dormir de barriga para baixo, que é outra história que inventam aí, também não funciona. Evitar sentar em W também não faz diferença nenhuma para isso, né? O que vai corrigir é o tempo. E se de repente chegar lá nos 10 anos, então a natureza já esgotou a possibilidade de correção, e você tem um incômodo, então na verdade assim, os pés um bate no outro e atrapalha a marcha, aí você tem uma indicação de tratar. E o tratamento no caso, como eu falei, as outras coisas não funcionam, o que sobra é uma cirurgia, que é cortar o osso do fêmur, né, o osso da coxa, o fêmur, posicionar na posição correta e travar com uma placa, que não é um negócio legal. Então muitas pessoas me perguntam de tratar isso, de andar com o pé para dentro por estética. Aí eu falo, você prefere andar com o pé para dentro ou ter uma cicatriz desse tamanho na lateral da coxa, com potencial de dar errado, né? Então, melhor não mexer. Estados Unidos eles fazem isso muito mais que a gente por estética, né? Mas não tem, sinceramente, não tem muito sentido. Vamos voltar aqui na pergunta da displasia do quadril? Então, ó, a Dani Dori mandou aqui. Displasia do quadril. Já sai da maternidade com suspensório ou deve repetir o ultrassom com 3 semanas? Então, Dani, aí você entrou numa briga de cachorro grande, tá? O que acontece? Existe uma frouxidão ligamentar do quadril que melhora entre 4 e 6 semanas. Então, teoricamente, você até pode repetir o ultrassom nesse período e ver se melhorou alguma coisa. O que acontece? Às vezes você pegou um quadril, e a gente está falando de classificação, né, do ultrassom, um quadril mais tranquilo, por exemplo, um 2 a menos, que a gente hoje em dia coloca Pavlik, né? Ou um 2C, que é um pouco que é vias de luxação, não é luxado. Repetir em 3 a 4 semanas, era um quadril tranquilo, assim, pode ser que melhore? Pode ser. Agora, você pegou um que é 4, que está luxado pra caramba, né? Um que é já aqueles 3, né? Que também luxado. Por que exatamente esperar? O potencial, assim, não é só a frouxidão que fez isso, né? Então é diferente de um quadril que está um pouco instável, um quadril que já está fora do lugar. Então a tendência não é melhorar sozinho, né? Então depende desse grau, tá? Que a gente tem feito, né? 2D, 3 e 4 já trato direto.
o 2A-, o 2B e o 2C, né? Dá até para você pensar, o 2C mais ou menos, eu tenho uma tendência de tratar também, mas 2A-, 2B dá para repetir em 3 a 4 semanas, né? E aí ver o que deu. E aí eles continuando nesse período já trata também, né? Vamos aproveitar uma outra questão de DDQ que tinham mandado para mim. O diagnóstico da displasia do quadril, olha só que legal. Então, como que é feito o diagnóstico, né? Logo que o bebê nasce, a gente tem um protocolo de fazer o teste de Ortolani. Então, o que é o teste de Ortolani? O bebezinho está lá deitado, a gente vai abrir as pernas dele para ver se o quadril estava fora do lugar e a gente conseguiu colocar no lugar. Então, esse é um indicativo de que o quadril está luxado, né? Nesse caso, então, um Ortolani positivo, a gente já está pensando num ultrassom, daqueles casos mais graves que eu falei para vocês, 2D, 3, 4, né? Então, um Ortolani positivo já indica tratar imediatamente, né? O que é importante só? O Ortolani te engana. Então, já aconteceu muitas vezes de você achar que é positivo e não é, e de não ser positivo, mas ter uma displasia do quadril. Isso acontece bastante, já me enganou, inclusive em casos graves mesmo, né? Então, o que acontece? Tem um Ortolani positivo, faz um ultrassom, ele é legal não só para confirmar, como você poder fazer um segmento, porque ele vai te dar essa classificação que eu falei, e a tendência dele é estar ir do pior para o melhor, então ir do 4, 3, né? Lá para o 1A, 1B, que é o normal, né? Então ele já te dita essa evolução, é interessante você ter, e ele vai te confirmar. Então, ver um Ortolani positivo, confirma com ultrassom e manda ver no tratamento. Não é uma semana que vai atrapalhar o tratamento, né? Vem um Ortolani negativo, também não custa pedir, dependendo do caso. Aí já é outra briga de cachorro grande, né? Mas não custa pedir. Então faz o ultrassom e aí vai de acordo, tá? É legal, mandaram uma pergunta de torcicolo congênito também. A gente tem uma perguntinha também, a gente junta as duas, né? Basicamente o diagnóstico é esse. Então ultrassom, exame físico, né? Diagnóstico intraútero é difícil, é só quando o quadril já está muito fora do lugar. Geralmente são casos de displasia do quadril já com uma doença associada. Então, alguma doença neurológica, paralisia cerebral evolutiva, né? Mielomeningocele, uma causa. Artrogripose, que não é bem uma doença neurológica, mas já causa a luxação do quadril dentro do útero, né? E algumas outras síndromes. Fora isso, a grande maioria dos pacientes que tem a luxação idiopática, então sem causa, né? Uma displasia do quadril idiopática, a gente vai diagnosticar só quando nasce, né? Então vamos aproveitar para ver essa pergunta aí do torcicolo congênito. Na verdade, o que tinha mandado para mim é só fala de torcicolo congênito. Então, e vamos aproveitar que Veller Dias, espero que eu esteja falando certo o nome, né? Como é o tratamento do torcicolo congênito, se é apenas físio, né? E se é um tratamento demorado. Então, torcicolo congênito, isso é muito importante os pais saberem, porque tem dados mostrando que o torcicolo atinge até 16% dos bebês, então é muito bebê com a possibilidade de torcicolo. E o que muda nessa incidência é a gente considerar que é um torcicolo congênito só o bebê que tem uma restrição de movimento, então ele está aqui travadinho, né? Ele não chega totalmente para cá, ele dá uma travadinha. Ou aquele bebê que tem uma posição viciosa, tem uma postura viciosa assim, que é a preferida dele e que ele fica sempre nessa. Isso já é um torcicolo congênito. Isso aumenta a incidência estimada, né? E por que a gente fala isso? Que os dois têm que ser tratados. Tanto a posição viciosa, quanto, né, a postura viciosa, quanto o que tem efetivamente uma restrição de movimento, né? Então, os dois são torcicolo congênito, os dois precisam de tratamento. E como que, na verdade, assim, como que o pediatra pode ver? Pediatra, ortopedista e tal. Basicamente, no exame físico da criança, você faz isso aqui, ó. Vira para um lado, vira para o outro. O normal é a gente atingir 80 graus aqui, dá para ir até um pouquinho mais, né? E inclinação, então 45 graus para um lado e para o outro, né? Isso já é uma boa avaliação. Se tiver restrição, é torcicolo congênito, encaminha para físio. Se tiver uma postura viciosa, então ele sempre que está mamando, está na mesma posição assim, você põe no bercinho, está na mesma posição, você estimula, tá, mas ele não vira muito para o outro lado, né? Ele fica com essa restrição. É um torcicolo congênito, precisa de tratamento. E tem uns casos que fica tanto nessa posição
que de ficar deitado aqui, ele achata na parte de trás da cabeça. A gente chama isso de plagiocefalia. A grande maioria dos casos é leve, a grande maioria vai melhorar sozinha, não precisa de capacete, mas tratar o torcicolo congênito é importante para isso melhorar, né? Então, suspeitou de torcicolo congênito, você pode já encaminha para físio, não tem problema, pode encaminhar para ortopedista pediátrico também para avaliar, né? E a físio vai fazer basicamente alongamento. Outro exercício que é muito importante para o torcicolo congênito é o que a gente chama de tummy time. Então, colocar o bebezinho de barriga para baixo, isso vai estimular ele a esticar a cabeça, né? Ele vai estimular isso aqui, esse fortalecimento dessa musculatura, e isso não só previne o torcicolo congênito, como ele ajuda a tratar o torcicolo congênito. Então, coisa importante de se saber. E quanto que é o tummy time? É 5 minutos? Não, é 1 hora por dia, pelo menos, para você fazer. Idealmente em 3 períodos diferentes, né? Então, bastante tummy time aí para o bebê, para ele poder fortalecer essa musculatura. Isso auxilia também no desenvolvimento, né? Uma fase importante do desenvolvimento, ele levantar a cabeça, assim. Deixa eu ver se tinha mais algum item nessa perguntinha aqui. Se é um tratamento demorado? Quanto mais cedo o bebê começa, mais cedo ele termina. Então, o bebê que começa antes de 1 mês de vida, no geral, é 1 mês e meio de fisioterapia. Agora, você pega bebês depois de 6 meses que começam a físio, pode chegar a 1 ano e meio de fisioterapia. Então, é muita coisa, que vai ficando cada vez mais difícil. E não custa lembrar, se ele mantém isso aqui, essa posição viciosa, para mais velho, né, alguns anos de vida, muitas vezes você tem que soltar essa musculatura contraturada e o desenvolvimento a gente chama de horizonte de visão, né, já ficou inclinado. Então você vai consertar a cabeça dele e vai ficar reto, só que o padrão dele era esse. Então o que ele vai fazer? Inclinar o resto do corpo para compensar. Então chega um ponto da vida, se for muito tardio, que nem a cirurgia vai resolver. Você vai resolver uma coisa e vai causar outro problema, né? Então, por isso que tem que prestar muita atenção no torcicolo congênito. Infelizmente, é uma coisa que a gente não fala muito. Então, a gente falou da displasia do quadril, a gente falou do torcicolo, né? Uma criança de 1 ano de idade que não anda mesmo dando a mão. Olha só, eles mandaram uma pergunta aqui sobre nódulo, tá? Vamos falar isso só para terminar o torcicolo. Então, o nódulo no ultrassom, ele não está presente em todas as vezes. Tem estudo que fala que é menos de metade das vezes que você vai ver o nódulo. Por isso que a clínica é muito mais importante. Ele não indica que é um caso mais grave. Mas assim, qual que é a ideia que a gente tem? O torcicolo acontece porque a criança ficou com pouco espaço no útero. Teve um sangramento dentro desse músculo aqui, que é o esternocleidomastoide, que faz uma fibrose e aí faz um nódulo. E aí, dependendo da fase que você pegou a criança, ela ainda está com o nódulo ou não, só está com o músculo contraturado. Por isso que o nódulo em si não é tão importante no diagnóstico, né? E por si, assim, ele muda um pouquinho a classificação, mas um detalhe muito específico, né? Ver o nódulo não é extremamente importante, tá? Mas o importante é isso, tem alguma restrição, tem postura viciosa, é torcicolo congênito e precisa tratar. Outra coisa, apesar do nome ser torcicolo congênito, a criança pode nascer normal e desenvolver o torcicolo com o passar dos meses, né? Isso é por falta do tummy time, por ficar muito em cadeirinha, por postura viciosa mesmo na hora de mamar e por uso do suspensório de Pavlik para tratar a displasia do quadril. Então, uma coisa que eu sempre faço nos meus pacientes é ficar de olho como está o pescoço enquanto eles estão usando o Pavlik. E, na verdade, acontece isso porque fica muito deitado, né? Então, quanto mais deitado, maior a chance de desenvolver. E com o Pavlik, você não pode virar a criança de barriga para baixo para fortalecer. Então, tudo isso estimula. A Elisa Vieira mandou aqui, em relação ao pé plano, né? Então, eu ia falar alguma coisa sobre andar, mas como a gente já tinha uma pergunta antes sobre pé plano, vamos juntar as duas e a gente fala do andar, né? Bom, importante saber que toda criança até os 2 anos de idade vai ter pé plano. Então, pé plano, só para quem não sabe, a gente tem um arquinho do pé aqui, Pé plano é aquele que quase não tem arco e pé cavo é aquele que tem muito arco, tá? Então, toda criança tem pé plano. Por quê? Primeiro, a estrutura do arco ainda é muito flexível. Então, na hora que ela pisa, o pé dá uma desabada. O que você vê geralmente é isso aqui, caindo para dentro, né? E aqui na parte de baixo do pé, elas têm geralmente uma bolsinha de gordura. Por isso que é aquele pão de bisnaguinha, sabe? De bebê, né? Aquele pão gostoso, não tá de esmagar, né? É por causa dessa
capinha de gordura. E isso associado dificulta você diagnosticar um negócio, né, o pé plano em si, e faz todas as crianças terem basicamente um pé plano, né? Então, a partir dos 2 que começa realmente o desenvolvimento do arco do pé. Lógico, o arco do pé já existe, mas o que eu digo de desenvolvimento é esse fortalecimento, estabilização, que vai até os 10 anos de idade. Então, você tem um período grande aí que a criança vai desenvolver esse arco do pé. Até lá, a grande maioria das crianças vai ter um arco flexível, né? Lógico que você já vê alguns indícios que está desenvolvendo. Então, ela está com 6 anos e ainda continua com o pé totalmente flexível, tal, o arco desabando na hora que pisa. A chance é muito grande que ela tenha um pé plano para a vida adulta. Mas a gente espera até os 10, né? Legal. Chegou nos 10 aqui, ó. A pergunta era quando encaminhar o ortopedista, né? Minha resposta ideal é sempre. É bom sempre passar comigo. Quem não pegou o começo da live, eu acho que é interessante, do mesmo jeito que a criança passa com o deveria pelo menos, né? Com o urologista, com o odontologista, com o oftalmologista todo ano. É bom passar com o ortopedista todo ano, porque a gente vê coisas que o pediatra normalmente não vê. Então, o ideal não é nem se encaminhar por causa do pé plano, é passar sempre para acompanhamento, né, usual. Mas, acompanhamento de rotina. Com relação ao pé plano, quando que vale a pena, né, avaliar? Quando não é um pé plano flexível, então, mesmo que a criança tire o pé do chão, ele continua plano, né? Porque o pé funciona como uma mola. Então, põe o pé no chão, perde, tira o pé do chão, forma o arco. Põe o pé no chão, perde, né? E fica esse esquema sempre. Isso é um pé plano flexível. Tecnicamente é um pé plano tranquilo, que não vai causar problemas, que não precisa de tratamento. Agora, o pé plano rígido é um que está sempre plano, não importa o que você faça. Esse é legal avaliar, porque existe um negócio que chama coalizão tarsal. Então, 2 ossos se fundem e causam um pé plano. Então, isso é legal o ortopedista ver, porque tem o potencial de causar dor. E aí, ele causando dor, a gente pode precisar tratar, né? E tem várias coisas para tratar. Coalizão tarsal, no geral, é uma coisa cirúrgica, né? Mas o pé plano em si, na grande maioria dos casos, inclusive eu tenho pé plano, né? Você se vira muito bem usando um tênis adequado. Então a Mizuno tem um tênis de pisada pronada, então pisada pronada é aqui dá aquela desabada, né? O tênis ele dá uma levantada aqui, então ele corrige a biomecânica da sua pisada e aí fica muito mais confortável de você caminhar, né? Lembrando que o pé plano no geral ele não vai causar dor, não vai causar problema, por isso que a gente fala que não precisa tratar. Ele é uma variação da normalidade. É diferente do pé cavo, que ele tem a curvinha bem acentuada, né? Que o pé cavo geralmente é doloroso, porque é uma forma de apoio fora do padrão, né? Pé plano não, pé plano raramente dá dor. E quando dá dor, geralmente a culpa não é do pé plano, é alguma outra coisa associada, né? Vamos voltar então para aquela pergunta que eu tinha falado. Se eu não me engano, era criança de 1 ano que não anda mesmo dando a mão, né? Então, a gente falou isso um pouquinho antes, mas vamos revisar, né? A criança começa a andar a partir dos 9 meses, geralmente, tem até os 18 meses para andar sem apoio de nada, né? De nada nem ninguém. Geralmente até os 15 meses para estar andando com apoio, né? Então, 1 ano, se ela ainda não anda, ela está dentro da janela. O que você precisa ver? O resto do desenvolvimento, se foi dentro da janela e, na verdade, em que parte. Então, por exemplo, sentou sem apoio, mas sentou sem apoio com 8 meses. Então, já está lá no finalzinho mesmo. Eu vou esperar que ela comece a andar no final da janela de desenvolvimento do caminhar, né? Não, tudo foi adiantado, mas o andar está atrasado. Vale a pena dar uma olhada, mas lembrando que ela ainda está dentro do esperado, né? Não anda mesmo com apoio, mas ela já fica em pé, ela já anda de ladinho apoiando nos móveis, às vezes ela vai de um móvel para o outro, tá? Então ela está dando indícios que ela quer começar a andar, beleza. Tem umas crianças que vão de um ponto para o outro um pouco mais devagar, tem umas que têm medo, né, de andar. E aí tem outras que são diferentes. O Benjamin, né? O Benjamin começou a andar, acho que era com 1 ano, não lembro se era 1 ano e 1 e 1 ano e 3, e ele ficou um bom tempo engatinhando, começou a engatinhar acho que com 8, e gostou de engatinhar e ficou um tempão. A Melissa, por outro lado, não. Se ela pudesse, com 7 meses ela ia andar, só que não podia, porque não tinha força suficiente, então ela se conformou em aprender a engatinhar, e aí com quase 9 ela começou a andar, né? Mas isso é de criança para criança, então cada um tem o seu tempo, e como eu falei, o Benjamin curtiu engatinhar um tempão, então tem criança que curte, né? E não vê muita graça.
No geral, os mais gordinhos são os que engatinham por mais tempo, eu acho que é uma questão de força mesmo, mas não é regra, tá? Então a Melissa era mais gorda que o Benjamin e começou antes. Então, não que você deva usar os seus filhos de exemplo, né? Dizem que o pior exemplo é a própria família, mas é, é o que eu tenho mais contato. Bom, torcicolo congênito, falamos. Aqui, ó. Aproveitando, né? Isso gera uma dúvida que é colocar em pé antes da hora faz mal, né? Bom, a gente tem que ver primeiro o que é o faz mal e o que é o antes da hora. Né? Se o bebê tem 15 dias, você está pondo ele em pé, né? Não está certo, né? Ele vai desmininguir inteiro. Então, como é que você está pondo essa criança em pé? Ela não vai ficar em pé, né? Mas se a criança está dando sinais que ela quer ficar em pé, e o principal sinal é isso, ela está sentando e ela tenta ficar em pé sozinha, sabe? Ela tenta se apoiar e tal. A princípio não tem nenhum problema ela ficar de pé. Ela está seguindo a natureza, né? De um jeito, você dá um apoiozinho para ela ficar de pé. Então, geralmente é isso. Você dá os 2 dedos assim, ela segura e quem faz o esforço é ela. No máximo, você dá uma puxadinha de leve, né? Também não tem nenhum problema. Eu sei que tem gente que segue uma linha que fala que você não tem que intervir de forma alguma, tal, que a criança tem que ir no tempo dela, né? Mas você vê que a criança está pedindo ajuda, assim, não é que você está forçando, é diferente. Então, como se diz? Claramente diferente, assim, você estar forçando a criança a ficar de pé e você estar ajudando uma criança que quer ficar de pé, mas ainda não tem coordenação ou está desenvolvendo a força, né? E você não vai manter a criança em pé por tempo suficiente para lesar nada, tá? Ninguém vai manter uma criança 3 horas em pé, criança de 5 meses, né? Nenhuma criança não fica 3 horas na mesma posição, nem a pau, nem dormindo, né? Então, assim, vai ficar, sei lá, 2 minutos, 3 minutos, quando muito, né? Então, não tem problema. Pode pôr tranquilo. Isso é um mito ortopédico, né? Tem uma história que o pessoal acha que vai lesar coluna, vai lesar joelho, quadril e tal. Não, né? Isso vai contribuir para uma próxima discussão que a gente vai fazer, né? O próximo tema, né? Mas qualquer alteração que você quer fazer no esqueleto, então, eu quero corrigir uma deformidade, né? Você tem que manter essa posição 24 horas por dia. Então, por exemplo, tratamento do pé torto congênito. Usa gesso 24 horas por dia por várias semanas, para depois usar uma órtese por 23 horas, para depois baixar para 16 horas. Então são 4 anos usando uma órtese para manter uma correção. Pelo menos 16 horas por dia. Né? Colete para escoliose, para você segurar a progressão da curva de escoliose, tem que usar no mínimo 18 horas. O indicado é 23. Por muito tempo. Então até o esqueleto amadurecer. Isso vai às vezes 2, 3 anos. E você dá uma segurada, mas você não corrige. Então, tem muita gente que fala de posições viciosas, né? Não tem nenhuma posição que a criança fique tempo suficiente para conseguir moldar um osso de uma forma diferente. E isso por causa disso, né, desse exemplo, que eu defendo que você não tem que se estressar com sentar em W, né? Que inclusive uma pergunta que mandaram, se realmente pode sentar em W ou não, né? Apoiando em tudo isso que a gente falou, que qualquer moldagem que eu queira fazer ortopédica, eu preciso que a criança mantenha a mesma posição muitas e muitas e muitas horas por dia, então como foi no mínimo 16, 18 horas, né? Não é o sentar em W um pouquinho, 15 minutos, 20 minutos, uma hora que seja, que vai moldar o quadril dela de uma forma diferente ou vai alterar a posição do joelho, ou seja o que for, né? Não é suficiente, tá? Com relação ao sentar em W, que é uma pergunta que mandaram, deixa eu até ler qual que era a pergunta especificamente. Só se causava algum problema sentar em W, né? Assim, por que acontece? Por que a criança senta em W? Lembra lá atrás que eu falei sobre andar com o pé para dentro? Então, quem não pegou essa parte que entrou agora, você está vendo a criança de frente, quadril, fêmur, que encaixa aqui, né, no quadril, e você está vendo de frente. Então, ó, a cabeça do fêmur, que é isso aqui, na criança ela é naturalmente voltada para frente. A gente chama isso de anteversão femoral. O que acontece? Por causa dessa anteversão, a criança consegue rodar muito o quadril para dentro e pouco para fora. Isso se reflete na forma que ela vai sentar. Porque para a maior parte das crianças é muito mais confortável sentar em W, então fazendo assim, né? Rodando os quadris para dentro, do que sentar como índiozinho, que é rodando os quadris para fora. Eu tenho uma retroversão femoral, então meu quadril, em vez de ser mais para cá, é mais para trás. Por causa disso, eu ando com o pé para fora e é muito mais confortável para mim sentar em perna cruzada do que em W. Nem consigo sentar em W.
Mas tem gente que mantém essa anteversão até a idade adulta e sente W na vida adulta sem problemas, né? Mas a criança naturalmente passa por um período de desenvolvimento. Lembra que a gente falou, nasce com 40 graus e vida adulta, né? 10 anos com 15 graus. Então, essa é a progressão natural. Nesse período, ela vai querer sentar em W porque é mais confortável para ela. E tem uma série de discussões na internet, se vocês forem ver, 99,9% dos sites falam contra sentar em W, proíbem, diz que é coisa coisa do capeta, sentar em W, entre outras coisas. Tem uns absurdos na internet que são inacreditáveis, né? Mas quando você vai ver, se baseando nisso, é o desenvolvimento natural da criança, a gente tem evidências que qualquer outra coisa que eu quero fazer uma moldagem ortopédica, eu preciso de muitas horas mantendo a mesma posição, né? E a gente tem estudos mostrando, na verdade, primeiro, não tem nenhum estudo bom mostrando que faz mal, nenhum estudo decente e bem feito, todos são muito mal feitos e não relacionam nada com nada, né? Tem um que relaciona pé plano com sentar em W, mas o fator causal comum é frouxidão ligamentar, não é nenhuma coisa nem outra, né? E a gente tem um estudo muito legal mostrando que o recrutamento muscular, quando você senta em W ou você senta em qualquer outra forma, é exatamente o mesmo. Então, um argumento que muitos têm de que o desenvolvimento é inadequado, que o recrutamento muscular é inadequado, ele é infundado, né? Então, a gente basicamente não tem nenhuma evidência que faça mal. É só mito popular. E de onde surgiu esse mito? Que é uma coisa interessante que poucas pessoas sabem. Então, lá nos Estados Unidos, eles cruzaram, assim, eles fizeram um estudo que é, por exemplo, você está numa festa e aí tem um monte de gente tomando refrigerante. Aí você vê que você resolve fazer uma pesquisa e fala, ó, você está tomando refrigerante zero, né, sem açúcar ou com açúcar? Está tomando refrigerante sem açúcar. Você tem diabetes ou não tem diabetes? Ah, eu tenho diabetes. E você vai perguntando, e você? Ah, refrigerante normal, eu não tenho diabetes. Você faz o estudo lá, 1000 pessoas, você descobre o quê? Quem tem diabetes toma refrigerante sem açúcar. Quem não tem diabetes toma refrigerante com açúcar. Conclusão que você chega é refrigerante sem açúcar causa diabetes. Por quê? Lógico, né? O pessoal está tomando sem açúcar e está tendo diabetes, né? Então, foi exatamente esse mesmo estudo sem noção que fizeram por sentar em W. Então, eles fizeram eles viram, criança senta em W, tem isso, tem aquilo, bababá. E o grande padrão de comparação foi a paralisia cerebral. Daqui a pouco, né, falam, o sentar em W causa paralisia cerebral. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? A criança vai sentar em W porque a posição do colo do fêmur dela deixa mais confortável sentar em W. Isso é natural na paralisia cerebral. A criança com paralisia cerebral vai sentar em W mesmo porque o quadril dela é assim, é para frente e vai ser para frente, porque é assim na doença. Ele também é mais para cima assim, valgo, mas você não vê ninguém falando que sentar em W causa valgismo do quadril, né? E eles falaram, legal, está sentando em W e não está desenvolvendo a musculatura adequadamente. Mas, gente, né? Paralisia cerebral, né? Então, o desenvolvimento não é igual de uma criança saudável, né? Sem doença. Então, não dá para transpor uma coisa para outra. Transpuseram, fizeram essa análise estilo refrigerante e diabetes, né? E aí o mito ficou nas escolas de fisioterapia dos Estados Unidos e foi. E foi, né? E tá aí na internet esse absurdo sem fundamento científico, né? Então não precisa se estressar com isso. Sentar em W não causa nenhum problema. Inclusive, eu sempre convido quem está assistindo, se tiver um estudo mostrando que causa problema, me manda, né? A gente avalia junto, porque eu já fiz um levantamento de mais de 1000 artigos e ainda não achei um estudo bem feito mostrando qualquer coisa a respeito disso, né? Então isso só me faz pensar cada vez mais que não tem sentido você evitar isso. Ainda mais que é uma coisa natural e ainda mais que os japoneses gostam muito de sentar assim, né? E não vejo nenhum deles com um problema a mais do que o natural, né? Mandaram uma perguntinha aqui, Moraes Lee. Frouxidão ligamentar em crianças de 4 anos é comum? Depende, né? O que você considera por frouxidão ligamentar. A gente tem a síndrome da hiperfrouxidão ligamentar, não é tão comum, né? A gente tem critérios para definir. Então, algumas coisas, estica muito o cotovelo, estica muito o joelho. Esse muito, na verdade, é acima de um valor determinado, né? Consegue encostar o polegar aqui, o indicador passa de 90 graus quando você puxa assim, né? E consegue encostar as mãos lá no chão sem dobrar os joelhos, inclinando para frente, né? Então, alguns critérios que a gente usa para definir essa hiperfrouxidão. A hiperfrouxidão não é muito comum. Agora, as crianças
naturalmente têm uma frouxidão ligamentar maior do que adultos. Elas são muito mais moles, né? Isso entra no que a gente falou, inclusive, do bebezinho lá, que nasce com uma frouxidão maior do quadril, pode ter displasia, pode mudar, tal, né? Mas é natural a criança ter uma frouxidão maior. Isso também contribui para outras coisas, por exemplo, pé plano, né? O joelho mais para dentro e o bom e velho sentar em W, né? São fatores que se associam à hiperfrouxidão ligamentar. E você não precisa se estressar, isso não vai causar dor, não vai causar problema, você não precisa tratar. Né? Então vamos lá. Arrastar, engatinhar, botinha, colocar em pé, torcicolo, DDQ. Mandaram uma pergunta que era sobre estalar, se tem algum problema em estalar. Então, as articulações estalam muito, então vamos... adoro fazer isso. Por que acontece esse estalar? Né? Eu fiz um vídeo, inclusive, lá no meu Instagram, que é do porquê doutor explicando direitinho, né? Por que os dedos estalam, as articulações estalam. Então, na verdade, vamos ver a articulação do dedo aqui. Imaginem aqui, né? Osso, articulação. Tem líquido dentro da articulação e ela é totalmente vedada, então não entra nem sai nada. Mas, dentro da articulação tem microbolhas. E o estalar, na verdade, quando você faz o estalar aqui, você está só realocando os líquidos, né, e as bolhas, e a bolha faz um estalo. Então você está distendendo a articulação. Lembrem, ela é totalmente vedada, então você faz meio que um vácuo. Nesse vácuo, a bolha estoura e faz um barulho. E esse divide em várias microbolhas. Por isso que a gente não consegue, ó, tá vendo? Eu instalei uma vez, eu não consigo instalar de novo por um tempinho. As microbolhas têm que se reorganizar e fazer uma bolha maior para você poder instalar de novo. Criança instala muito, né? Especialmente porque a gente pega a criança pela axila, assim, levanta e instala a coluna inteira. Se pegar você aí adulto e conseguir fazer isso, né? Também vai instalar a coluna inteira. É o normal. Então não precisa se estressar com a criança instalando. O instalar da criança é totalmente diferente do ortolane, que é aquele teste do quadril para ver displasia do quadril, que na verdade não é um clique, ele faz um clank, é uma coisa diferente, né? E é o quadril entrando no lugar. Não é o quadril instalando. O quadril que instala não é displasia do quadril. São coisas diferentes, né? Aqui, ó. Aquelas bandagens de kinésio, a Pri Valverde mandou aqui, né? Elas ajudam... Aqui só me avisando da bateria. Aquelas bandagens da cinésio ajudam a arrumar os dedos tortos dos pés ou é mito? É mito, né? Assim, tem, por exemplo, só para não dizer que é totalmente mito, tá? Tem uma técnica de tratamento de pé torto, que é a técnica francesa, que usa bandagens. Funciona igual o Ponsete, que é o gesso, só que você tem que fazer com um fisioterapeuta, acho que tem que colocar todo santo dia, e é por 1 ano, pelo menos, de tratamento, né? Então, funciona porque está lá posicionando, né? Mas os dedos tortos, no geral, isso que o pessoal vende aí em lojas e tal, não resolve totalmente. Primeiro você tem que ver por que o dedo está torto. Tem uns que realmente eles crescem, tem um defeito que faz eles crescerem mais para o lado, assim. Então, às vezes é um defeito no osso de crescimento. E não adianta você usar bandagem nenhuma porque não vai resolver, nem bandagem nem gesso, né? Na verdade você precisa ver. E tem uma coisa que chama curly toe, que é assim, é um dedo encaracolado, né? Então é um por cima do outro. Isso acontece bastante nos pés. A gente não faz nada, tá? O pessoal que fala de bandagem e tal para isso, não é a bandagem que resolve, é o tempo. Então conforme a criança cresce e cria espaço entre os dedos, eles saem um de cima do outro e no geral resolve, né? A gente vê muito isso. O bebê nasce com curly toe, você vai ver ele de novo depois de alguns meses, anos, tal, volta com você 3, 4 anos, tá com o pé normal, né? Ele corrigiu sozinho. E a gente tem também as deformidades dos dedos que são mais neuromusculares, então dedo em garra, tal, que são doenças neurológicas que não vai ser a faixa de cinésio que vai resolver, e é com cirurgia mesmo, que é uma causa neurológica, né? Pode comentar sobre as posições de sling. Eu não sei tantas posições de sling assim, tá? Mas a mais segura de todas é aquela cruz envolvente, se eu não me engano, que é a posição de sapinho, né? A posição de sapinho tradicional. É a mais segura para o quadril da criança. O que não pode fazer no sling? Deixar a criança naquela tipo redinha que a perna fica fechada. Isso predispõe à displasia do quadril. Agora, você usar de lado com as pernas abertas, você usar nas costas com as pernas abertas, na frente, né? Sem problema nenhum, tá? Lembrando que o sling é feito para a criança fazer um Czinho, né?
Então ela tem que ficar barriga com barriga, um pelo contato, pele a pele, né? Outro para ela ficar no peito da mãe mesmo, ou do pai, seja lá quem estiver usando, né? Recém-nascido tem que cobrir a cabeça porque ele não sustenta o pescoço, então vai ficar caindo assim, né? Depois dos 2 meses, geralmente você já pode soltar a cabeça aqui, né? E a ideia é você usar o sling barriga com barriga, tá? Mas se você colocar a criança novinha ao contrário, não acomoda bem a coluna, não é confortável, né? Criança mais velha às vezes começa a usar já virada para frente, né? Na verdade, a criança mais velha começa a se revoltar com sling e não quer usar nada, nem carregador nem sling. Começou a engatinhar, acabou, né? Já começa a fugir. Mas as posições são essas, então, tudo que mantiver a posição de sapinho, tá? Mandaram uma pergunta aqui. Risa. Eu tô com medo de falar esse nome e falar errado, gente. Então, e vocês estão vendo aí a pergunta. Podia comentar sobre a diferença de tamanho de membros inferiores em bebês? Então, até 70% das pessoas têm uma diferença de até 1,5 cm de uma perna para outra. A gente considera isso dentro da normalidade. Lógico que um bebê com 1,5 cm não é a mesma coisa que um adulto com 1,5 cm, tá? Então a gente tem uma proporção. Mas o que tem que chamar a atenção, principalmente? Uma diferença muito grande de uma perna para outra, especialmente quando a gente vê os fêmures, que um fêmur é mais curto que o outro, tem que chamar a atenção para uma displasia do quadril que você não diagnosticou. Tá? A gente tem doenças que causam um aumento do membro, tem doenças que causam uma diminuição do membro. Né? O ideal é, por isso que eu falei que é importante uma consulta sempre com o ortopedista, desde o começo, para a gente avaliar isso. Né? A gente que vai conseguir definir se está crescendo mais um ou está diminuindo o outro e por quê. Né? Isso é uma composição de exame físico com radiografia. E cada coisa tem o seu tratamento. Então, só para a gente, título de curiosidade, a gente tem a doença de Proteus, síndrome de Proteus, que faz crescer mais, Klippel-Trenaunay, que faz crescer mais, geralmente tem inchaço, varizes e mancha cor de vinho do Porto. Né? E a gente tem as outras doenças que fazem diminuir. Então, displasia do quadril não faz diminuir de verdade, só como o quadril está fora do lugar, é uma diminuição relativa. A gente tem hemimelia fibular, tem defeito moral focal, tem hemimelia tibial. Então, só falando os nomes para vocês, ela que mandou é pediatra, né? Depois escuta de novo a live e marca os nomes com calma, ou dá uma olhada no meu Instagram que tem boa parte delas lá, tá? Eu lembro quando eu era clínico, eu cheguei a pegar um caso desses, que tinha uma circunferência diferente de uma metade do corpo para outra. Eu fiquei maluco, mandei para Santa Casa, tal, não conseguia descobrir o que era. O bebê foi crescendo e resolveu, sabe? Ficou meio que simétrico assim. Então, não era nenhuma doença no final das contas, né? Doutor, tratamento de displasia do quadril, com gesso por 4 meses, sem cirurgia. Ao retirar o gesso, pode o quadril regredir? Ele sempre pode, tá? Sempre pode voltar. Por isso que a gente, pelo menos eu, nunca deixo a criança solta, né? Tem gente que tem medo de tratar e dá, assim, volta daqui a 1 ano, né? Então eu faço um segmento cerrado, porque sempre pode voltar, né? Lógico que é raro, mas você não quer comer bola com isso. Então eu sempre fico de olho, tá? Vamos ver aqui, tinha mais umas perguntinhas que já tinham me mandado. Mandaram uma pergunta muito legal que era de pelos na lombar, né? Não sei se vocês já viram, quem é pediatra sempre ouve essa história, isso aí é clássico de prova, né? Mas um tufinho de pelos na região lombar, então tanto a mancha mongólica, que é aquela mancha roxa, que é mais comum, mais frequente, hemangioma, que é aquela mancha vermelha, e esse tufo de pelos ou uma ruguinha, né? Chamam a atenção para uma possibilidade de uma espinha bífida oculta, que é na verdade quando o corpo vertebral da coluna, né? Ele não ligou um no outro, porque forma uma metade, outra metade, e as duas se ligam. Na espinha bífida, geralmente no nível de L5, que é a última vértebra, elas não se fundem, e aí, na verdade, a única coisa que você sabe que tem essa espinha bífida é uma alteração de pele. Então, tanto os pelos quanto as manchas que eu falei, né? Por causa disso, eu tenho esse pelinho, eu preciso investigar? Não precisa, porque isso não vai mudar nada na sua vida. Né? Algum dia você vai ter dor lombar, você vai passar no PS, vai fazer um raio-x, e vai falar, olha que legal, você tem uma espinha bífida. Vai ser isso, não vai mudar nada na sua vida. Né? Não precisa investigar nada além disso. A gente só investiga essas coisas quando tem sintoma neurológico. Né? Então, de dor, de radiação, de perda de força, alteração de controle da musculatura, dos esfíncteres, né? E a última perguntinha que eu tenho marcada aqui, que já me mandaram antes, então lembrem, nesse meio tempo, se vocês tiverem dúvidas aí, podem mandar também. Deixa eu ver, a caixinha de perguntas está vazia, mas podem mandar nos comentários.
Me pediram para falar sobre banda amniótica. Então, não sei se vocês já ouviram falar disso. Banda amniótica, na verdade, é um anelzinho que se solta da placenta lá dentro do útero e ele vai se prender em algum membro, alguma parte do corpo da criança. E aí você vê que ela vai nascer como se fosse com um anel, né, circundando aqui. Dependendo da fase que pegou, ele vai atrasar, ou atrasa o desenvolvimento ou não, né? Então, às vezes você pega umas crianças, já peguei uma que tinha vários dedos assim e não tinha dedo, porque cortou o suprimento e não, né, o dedo regrediu assim, não formou. Já peguei crianças que só tinha aqui a banda e desenvolver, na verdade desenvolve em cima, desenvolve embaixo, fica igual aquelas árvores, não sei se vocês já viram que dá para fazer isso com árvore também, de você travar assim, e ela forma tipo uma lombadinha nessa parte, né? E tem crianças que chegam, literalmente amputam o membro por causa da banda amniótica, né? Não é uma coisa tão comum. O que a gente faz quando pega uma que dá para preservar? Você tem o resto do dedo, tá? Igual essa que eu falei da lombadinha, né? A gente tira essa banda e às vezes precisa de alguma técnica de cirurgia plástica mesmo para refazer a pele. Geralmente quando é uma banda é tranquilo, quando é mais de uma banda presa no mesmo lugar, o bicho pega, né? Fica mais difícil de tratar. Mas assim, tira desenvolvimento normal, né? O resto do membro vai se desenvolver normalmente, como se não tivesse tido. Isso aí, eu sei que tem um delay aí sempre entre o que eu estou falando e o que vocês estão mandando. Então eu vou deixar mais uns segundinhos aí para vocês pensarem em dúvidas. Deixa eu ver se eu não comi bola de alguma coisa que me mandaram. Posso ter deixado passar. Não, realmente cobrimos todas as perguntas. Para quem segue só o perfil aqui de Ludicar e não me segue, tá aqui embaixo aí, @drnordon é o meu Instagram, né? Bastante coisa legal de ortopedia lá, não só de ortopedia, tem algumas coisas de superdotação que eu tenho postado atualmente, tem algumas coisas de paternidade, né? Tem algumas coisas do cursinho que eu trabalho que são específicas de ortopedia. Falando de superdotação, vamos fazer um jabá aqui, cadê? Meu livrinho, acabou de chegar meu livrinho. Aqui, ó. Vocês devem estar vendo ele ao contrário, talvez. Não sei se fica ao contrário só para mim, espero que não. Mas enfim, chama A Fórmula da Genialidade. Acabou de sair esse livrinho que eu lancei sobre superdotação. Depois vejam lá no Instagram, tem mais detalhes sobre ele. Tá muito legal. Tudo que vocês precisam saber sobre isso. E é isso aí, pessoal. Vou dar mais um tempinho aí para vocês mandarem perguntas, mandarem carinhas e tudo mais. Deixa eu ver se eu consigo achar. Caçando aqui uma fotinha para mostrar para vocês. Aqui, ó. A capa do livro. Tá aí, ó. De nada. Estamos aqui para isso, para dar orientação mesmo. Essa é a intenção. Quis fazer uma live realmente aberta de tudo aí, de ortopedia pediátrica. Vira e mexe, eu abro para perguntas no meu Instagram. Geralmente é sexta-feira à noite, né? Tem que eu tenho um bom programa de sexta, né? Ficar respondendo dúvida. E dessa vez eu quis fazer ao vivo. Então, por isso que eu falei, tinha um pessoal que já tinha mandou lá no meu Insta, né? E o pessoal mandando agora. Bom, pessoal, e só para lembrar também, a gente... Aqui, ó. Olha lá, bebê com os pés para dentro, principalmente esquerdo, que pode ser feito para corrigir. Então, a gente falou um pouquinho no começo, que mandaram essa pergunta sobre os pés para dentro, né? Podem ser duas causas, falando rapidamente, né? Podem ser duas causas do pés para dentro, pode ser o pé mesmo, ou pode ser o quadril, que faz virar para dentro. Os dois têm uma tendência de melhorar sozinho. O quadril, especialmente, até os 10 anos de idade, melhora sozinho. Você não precisa fazer nada, tá? Nada que... Nenhum tratamento efetivamente funciona para isso. O que funciona mesmo é cirurgia, que a gente só faz quando esse pé para dentro atrapalha muito para andar. Então ele anda e bate um no outro e cai, alguma coisa do tipo. Tá? Por estética a gente não corrige esse tipo de coisa. Você vai trocar o pé para dentro por uma cicatriz desse tamanho assim lá no quadril. Né? Então não é uma coisa legal.
Então, o seu bebê com os pés para dentro, a melhor coisa para fazer é passar com o ortopedista para ver direitinho o que está rolando, né? Ver se é só isso, é só esse natural ou se tem alguma outra coisa fazendo ficar para dentro. Tem doenças que fazem, doença de Blount, raquitismo, além de curvar, fazer o genovaro, né? Jogam o pé para dentro, então é legal dar uma avaliada. Mas fora isso, sendo só um in-towing, né? Que é o termo médico que a gente usa, idiopático, então sem causa, natural, segue o jogo. Até os 10 anos deve resolver. Isso aí, gente. Acho que está dando o tempo. Estou vendo se tinha mais alguma coisa interessante aqui para mandar. De nada, Maria. Estamos aqui para isso. Deixa eu ver, ó. Vou terminar aqui mostrando para vocês uma fotinho legal da família aqui. Outro dia que fez frio lá em casa. Tem que aproveitar para fazer uma farra aí com a lareira quando a gente pode, né? Uma vez por ano a gente acende. Uma criançada aí. E é isso aí, gente. Então, boa semana para vocês. Quem puder, fique em casa, tá? Lembrando que estamos seguindo com atendimentos, os que são essenciais, presenciais, os que não, os que podem ser por teleconsulta, a gente está fazendo por teleconsulta, tá? Então, é isso aí. Estamos à disposição, tanto no meu Instagram quanto no Eludicar, né? E nos vemos na próxima live aí. Até mais. Dando um tempinho só por delay. Agora sim. Tchau, tchau, gente. Até a próxima.